Boa tarde, gente, meus amigos, minhas amigas. É um prazer aí estar dando início aí à essa primeira live nossa aí, batendo papo sobre educação, conjuntura, atual. E é um canal, né, Diálogos Livres, é um canal voltado para a educação. Então, nós estamos aí no primeiro programa, convidamos aí duas pessoas. Felizmente, a Lucideia não apareceu ainda, que é outra colega nossa. E nós estamos com a professora Cláudia Moeste, né, professora de língua portuguesa também, militante social, que tem também contribuído com a educação no estado do Pará. Né? Nós queríamos também deixar nossa solidariedade, né, às famílias aí dos entes, né, que partiram diante dessa crise sanitária, sério, que não foi fácil, né? Não está sendo fácil para ninguém, e isso traz complicações sérias, né, para os familiares e também para a sociedade, tá certo? Então, eu vou deixar aqui a professora Cláudia Moés, que é a nossa convidada, ela vai fazer a apresentação dela, e depois nós vamos fazer algumas perguntas, né, em relação à educação, sobre a conjuntura, e nós vamos deixar aí para as pessoas que queiram interagir, né, que queiram perguntar, nós estamos à disposição, tá certo? Boa tarde, professora Cláudia Maués. Boa tarde, Ribamar. Fico bastante honrada, né, de ter sido convidada para nós conversarmos sobre essa atual conjuntura, né? Estás me ouvindo? Estamos. E eu trabalho, né, há 28 anos somente na escola pública. A minha experiência é nessa escola pública, em que eu tenho maior orgulho de, de fazer parte, né, desse contexto. Mas sei que durante esses 28 anos sempre foi muita luta que nós tivemos, né, relacionado à educação. Mas me sinto bastante honrada de fazer parte dela, de sempre tentar fortalecê-la. Né? Então, muito obrigada, Ribamar, por esse momento. Né? Tá? Isso é bom, professora Cláudia. A gente que tem uma história aí juntos, aí a família, né, inclusive, ali, também profissional, e a gente vai tentar trocar essas nossas experiências aí com essa nossa juventude, né? A gente queria ressaltar que a gente teve, inclusive aqui no Parlamento Municipal de Belém, né, mudanças profundas aí com número significativo da juventude, né? Muita gente nova, inclusive com vereadora com 21 anos, isso é um marco, né? Outra com 29, bem votado. E aí isso é um marco também para a gente até, se envolver também e tratar um pouco também sobre a questão da mulher. Mas eu queria iniciar com a senhora. O que a senhora está achando da atual conjuntura, né? A crise sanitária que nós estamos passando? Como é que anda a educação no momento? Olha, na qualidade de cidadã, né, eu fiquei bastante assim triste, né? Porque desde março que nós estamos nessa situação, perdi muita gente amada, muitos amigos. Também soube de muitos amigos que perderam pessoas. Né? Tive um amigo, por exemplo, que perdeu 2 irmãos. E quando penso nisso, eu me emociono muito. Eu quase perco
duas pessoas, dois tios meus, um tio e uma tia. Então, essa crise, ela é piorada com esse nosso... Acho que eu não gosto nem de citar o nome, né? Esse cidadão que está aí no poder, sua equipe, ela é piorada, porque há um descaso, uma desumanidade, há um desdém, né? Pela dor do outro. Nós sabemos, como ele disse, né? É uma gripezinha, né? Todo mundo vai morrer. Todo mundo vai morrer. Todos nós iremos morrer. Mas morrer inesperadamente, sem que, de fato, a gente esperasse, né? E tão rápido, porque é uma doença que ela vem, né, feito um furacão, e é muito rápido. E isso causa um medo, né, causa uma intranquilidade muito grande em todos nós. Né? Como consequência disso, a gente não dorme direito. Eu tive todos esses passos, né? Eu não conseguia dormir, pensando, eu tenho uma mãe de 72 anos, eu tenho meus filhos, porque até então havia uma perspectiva de que adolescentes não pegavam, né? Mas hoje já não se tem mais isso. Descobriu que ela vem, mas vem de uma forma diferente. Enfim, eu acho assim, a crise, nós temos essa... Dentro, aliás, da crise, não é nem fora, dentro da crise, nós temos uma postura governamental, uma postura de uma pessoa que deveria tentar resolver uma situação no âmbito nacional e tranquilizar o povo, e de que não faz. Essa é a pior situação, acredito, nesse sentido. A gente não ter um representante que nos respeite. Acho que essa é a pior, né? Porque a crise está estourada, mas se nós tivéssemos uma pessoa que diz nos representar e que nós estivéssemos vendo uma postura humanitária, uma postura sensível dele, mas não. Então, isso, para mim, para essa crise, é a pior postura, é o pior do que está acontecendo. Isso aí, hoje o pessoal já começou a interagir, né? Estão te mandando abraços, a Marina Costa está mandando um abraço, né? A professora Marina, trabalhou contigo, né? sim, sim. O Marcos Tavares também, de São Miguel do Guamá, está assistindo essa nossa conversa sobre assuntos de interesse aí da educação. Nós temos a Daniele Rodrigues também, né? A Maia também estão assistindo esta nossa programação aí de conversa. Professora Cláudia, sim, em relação à educação, com a pandemia, a educação parece que vem facilitar o mercado, né?
mercado de empresários que trabalham com a tecnologia. Né? A escola pública vai ficar, vamos colocar assim, um pouquinho de lado em relação. Claro que vai ter aquela luta toda na categoria, mas eu acho que a pandemia está contribuindo para facilitar o domínio da tecnologia, né, no mercado, muito mais do que era antes. O que a senhora acha disso aí? Olha, a questão da escola pública, eu vou até ampliar, Ribamar. Acho que a questão do nosso país não há inclusão digital, né? Esse nicho de empresarial sempre existiu, né? Eu realmente não sei se houve um aumento ou não nesse sentido, no sentido de que há um mercado que ele está mais, né, hoje valorizado ou que ele está se dando bem. Eu acho que esse nicho desse mercado tecnológico, ele sempre esteve aí. E ele sempre ganhou muito bem, né? Em plataformas e muitas coisas. Mas essa pandemia, ela veio mostrar para o nosso país que não há essa inclusão digital. Você não tem como, profissional, exigir que um aluno estude pelo um celular, mesmo considerando que o governo estadual ele deu, né, para alguns alunos, ou melhor, distribuiu para a rede pública, não foi para alguns alunos um chip, ele distribuiu. Alguns alunos conseguiram, né, tem um celular, mas estudar com um celular, que nós temos que exigir do nosso aluno, acho que é a única coisa que nós podemos ainda exigir, se é que é essa expressão, né, é que o aluno, pelo menos, acesse alguns dias de reunião, né? E aí o governo do Estado, né, representado aí pelo Helder, e pela SEDUC, né, está o tempo todo agora nos pedindo relatórios, né? Então, assim, para mim, o maior prejudicado nessa situação toda é o nosso estudante da rede pública. Porque, olha, eu que já viajei aí estrada fora, fui professora pelo PAFOR, tanto da UVA quanto da UFRA, da Universidade Federal Rural, né? Da Universidade do Vale do Acaraú, que hoje no nosso estado ela não existe mais, mas a UFRA sim. E eu via já o quê? Em 2008, 2009, quando eu ia para os interiores, que nós não, os alunos, as estudantes que participavam dessa formação, professoras, né, do ensino fundamental menor, naquele momento ali já não existia. A instituição tinha uma plataforma que nós tínhamos que passar atividades via ali aquela plataforma, e muitas alunas chegavam comigo, professora, onde eu moro, no ramal que eu moro, no município que eu moro, não tem nem luz, professora. Olha, isso em 2008, 2009, eu fiquei trabalhando pelo PAFOR, acho que até 2015, se eu não estou enganada. Então, essa situação hoje, ela mostra que nós não temos inclusão digital e que o maior prejudicado
é o nosso estudante. São aquelas pessoas que, de uma certa maneira, eu sei que às vezes tem colegas que não gostam, né, que nós falemos desse jeito, mas que nós dependemos desse público para que exista a figura do professor, para que exista a figura do técnico, do diretor, para que exista a perspectiva da própria escola, da existência da escola. Então, essa questão aí de que as empresas estão ganhando, para mim, elas sempre ganharam, mas nunca houve, de fato, interesse governamental de expandir as redes, né? O uso da internet de maneira gratuita. Nós tivemos, não sei se eu vou errar, né? Mas nós tivemos uma demanda da SEDUC, uma época, era o Navega Pará, né? Navega Pará. Mas foi muito pequena digamos assim, a expansão disso, né? De que de que todos os municípios, todo o estado do Pará tivesse acesso. Então, eu acredito que, independente da história do mercado, lógico que o mercado também é importante, mas, para nós, o que interessaria mais é se tivessem governantes, de fato, que expandisse, né, esse uso da tecnologia, das redes, da internet em si, em todas as localidades, né? Não só do nosso estado, mas também do país. E nós não temos isso, infelizmente. Não sei se eu respondi. Tá, Claudinha, é uma situação séria, né? Nós temos aí. Tem aqui o professor Valdeci fazendo uma pergunta. Não foi apenas aos alunos do terceiro ano. É uma situação séria que nós temos no estado do Pará. Né? Nós temos alguns programas, algumas políticas públicas para nossos alunos, né? Filhos dos trabalhadores rurais, ribeirinhos, quilombolas e outros aí do estado do Pará. Né? Com a dimensão territorial do estado, foram criados, né, esses programas que vêm funcionando há muito tempo. Nós tivemos alguns do governo federal, como nós tivemos na década de 80, o projeto Munhangara, nós tivemos depois o Gavião, antes nós tivemos estudos sociais, né? Você pode também depois abordar um pouquinho sobre a EJA, né? que até hoje permanece em funcionamento, por sinal você foi até a coordenadora no período do governo do Partido dos Trabalhadores. Então, são alguns programas, projetos que funcionam no estado do Pará. Só que, em pleno século XXI, nós temos localidades que, por exemplo, nós temos o ensino médio, e lá nessa localidade não tem nem energia elétrica, para você ter uma ideia, professora Cláudia. Então, como é que esses governos atuais, né, já que a gente acha algumas opiniões aí de alguns movimentos, que poderá aprofundar, por exemplo, continuar essa política de tecnologia em vários estados, inclusive no estado do Pará. Então, como é que nossos alunos, já que você falou que o culpado disso são os nossos alunos, como é que nossos alunos vão ter acesso, né, à tecnologia, já que não tem energia elétrica, outros não têm internet, né? Quer dizer, são situações sérias. Por exemplo, eu trabalhei no Sistema Modular de Ensino, SOME, né, do Estado do Pará. Então, a gente se deparou ainda com momentos de ainda lamparina, né, candeeiro, dando aula nessa situação. São histórias interessantes, né? Então, isso ainda, algumas localidades de funcionamento, ainda, inclusive do SOME, e outras políticas públicas que nós temos dentro do Estado do Pará, que ainda funciona assim. Tá? Infelizmente,
nós temos, né, pela situação ou pela dimensão territorial do estado do Pará, tá certo? Mas a senhora respondeu sim. O professor Valdeci, como eu abordei, ele faz um questionamento sobre a questão do terceiro ano, que não foi só apenas o terceiro ano aí, né? Teve o primeiro, teve o segundo ano, parte dos alunos foram prejudicados. Hoje que nós estamos percebendo são os professores levando, né, os conteúdos para seus alunos, né? Passar só aquela atividade e, a partir daí, né, o aluno entregar. Tem toda essa conjuntura atual, né? Então, é uma situação séria em relação a essa política que nós temos aí de tecnologia hoje, através do WhatsApp, né, como está sendo utilizado no diálogo com os alunos, entre o professor daqui da cidade, que mora aqui na cidade, e, por exemplo, trabalha lá em Capitão Poço, né? E por aí vai, tá certo? Então, essa é uma situação que vai enfrentar. Uma outra questão sobre. Nós tivemos esse período agora recente, a política da votação do Fundeb. Né? O que a senhora achou qual a sua opinião em relação a inclusive a vitória que nós tivemos recentemente no Senado, aliás, na Câmara, né? Câmara Federal? Bom, eu, na realidade, não fui coordenadora da EJA, né? Na realidade, eu fui diretora, hoje, do Centro de Estudos Supletivos Otávio Luiz Pereira. Eu fiquei lá quase 2 anos. Bom, que é uma escola, até agora, né, ela trabalha unicamente com a educação de jovens e adultos. O sistema de lá, que é um sistema, na época, né, ela já tem mais de 30 anos, quando eu entrei lá, a instituição ela já tinha completado 30 anos. Eu fiquei encantada. Eu tive uma série de situações lá, tensas, né, mas eu acredito também que eu tive assim, muitas pessoas que se uniram àquela estrutura, né, aquele, digamos assim, modalidade de ensino, né? E eu acho até hoje fantástico. Eu tomei um susto quando eu assumi, eu me... Tem pessoas que acham que eu fui indicada, assim, no sentido de eu estar num grupo político e tal, mas foi uma história bem interessante. E eu, na realidade, digamos assim, me auto-indiquei, se é que existe isso, né? Mas aí, quando eu vi, eu tomei um susto daquela dimensão que era o personalizado de ensino. E até hoje eu acredito que deveria ter em cada escola um personalizado de ensino. Né? Porque o regular, a EJA regular, a educação de jovens e adultos, ela tem, né, nas escolas, mas também está sofrendo a possibilidade, em muitas escolas fechou à noite, que já é uma outra questão, até no sentido da violência, foi algumas justificativas que houve para o fechamento. E o Luiz Otávio Pereira, ele continua lá, né, trabalhando ainda com esse viés do personalizado. E eu acho fantástico, eu sempre achei que, quando eu tomei pé do que era essa modalidade, né, era uma educação, já era uma educação semipresencial, e como como foi assumido pelo grupo de profissionais, muito competentes, inclusive, todos, né? E eu fiquei assim encantada com aquela estrutura. E mesmo saindo de lá, quando terminou o governo da Ana Júlia, né? Eu quase assim fui, olha,
ela tem que sair logo, né? Porque eu acho que eu sou meio intensa, eu falo o que eu penso, enfim. E me sentia muito à vontade, porque exatamente a forma como eu fui convidada para ficar, que aceitaram, então não foi uma forma de que, olha, eu vou te indicado, então você tem que fazer, digamos assim, a grosso modo falando, né? Você tem que fazer o que a gente determinar. Não, eu fiquei muito livre nesse sentido. Então, eu assumi aquilo. A gente, em alguns momentos, houve situações muito difíceis ali, mas houve também momentos muito da gente, assim, nós recebemos uma princesa da Holanda na época, né? Então, ali a instituição ela foi assim, muito fortalecida naquele momento, né? Ela passou por uma reforma. E como era respeitado esse público da EJA, era respeitado a empregada doméstica, o, o, a policial, a, a pessoa que morava na rua, tinha um rapaz que morava na rua, estudando conosco, um músico, e mães que não podiam estar na educação regular. E o personalizado de ensino, ele absolve essas pessoas, dando oportunidade para que se pensassem, para que eles pensassem numa vida diferente através do estudo, através da educação. E eu vi muita gente entrar na universidade. Eu vi muita gente, né, que algumas pessoas que desconheciam totalmente, que conhecem, inclusive, até hoje como DESU, né? Mas que o DESU era um departamento que trabalhava com a questão da documentação, que ainda tem, eu acredito, lá ainda. Né? Faz muito tempo que eu não... Assim, que eu saí, né? Aí vim para cá, mais para perto de casa. Mas, assim, um sistema personalizado de ensino, em que os estudantes vão lá, são atendidos por grupos de professores de uma determinada disciplina, né? E que isso faz com que, no final, eles façam provas internas e, depois que terminam, muitos entravam direto na UFPA, na UEPA, ou em outras universidades particulares. Me deixava muito orgulhosa. Né? Nós temos artistas que entraram porque não podiam, né? Faziam shows. O Olivar Barreto é um deles. O nosso Olivar Barreto, né? Que tanta gente conhece, que a gente tem aí um orgulho dele como artista. O Olivar Barreto, ele, outro dia aqui num barzinho que tem aqui no conjunto, que agora, infelizmente, está fechado, o Cuca Libre, né? Ele veio aí cantar, e aí nós começamos a conversar, e ele disse, tu que eras a diretora na época, né? Que eu fui só a diretora da unidade, né? Do Luiz Otávio Pereira. Então, ele disse, realmente foi um sistema que me acolheu, e que foi como eu entrei na universidade, porque hoje o Olivar Barreto, se eu não estou enganada, ele é formado em pedagogia. Né? Eu não me lembro se é pela UEPA ou se é pela Federal. Mas, enfim, é uma demanda que eu, assim, se tivesse tido mais tempo de ficar, né? Não fui só eu sempre digo que as demandas positivas, ou não, sempre a gente tem um grupo, né? Então, a coordenadora, na época, da EJA, aqui na SEDUC, era a professora Adelaide Brasileiro, que tinha toda uma equipe junto com ela, que eu, né, como eu era do Luiz Otávio Pereira, fazia parte nesse sentido. Porque, de fato, era uma instituição, né, era uma demanda que tinha, deixa eu ver se eu me lembro, né?
tinha em Santarém, tinha no Guamá, você ainda me lembra, que já tem um bom tempo, né? E tinham em outras localidades também, fora aqui de Belém, que eu não lembro, já faz muito tempo, né? Mas, assim, era uma demanda boa que chegava, né, em outros municípios. E como tu disseste, né, Ribamar, de uma certa maneira, era diferente do SOME, é diferente do SOME, com certeza. Mas era também oportuna, né? Porque era levada nessa condição de pessoas que não podiam ir para o regular, de trabalhar, né, nesse sistema. Na época, por exemplo, a equipe, né, da qual eu fazia parte, nós conseguimos digitalizar todos os cadernos, junto com os professores que fizeram as revisões. Eu acho que em 2008, 2009, foi quando entrou para o ensino médio a arte, e entrou arte, entrou educação física, aí não tinham os cadernos, eles foram realizados, eles foram feitos também pelo grupo de professores, e todos muito competentes, pessoas muito competentes, né? Então, era uma demanda ali que eu, particularmente, tinha muito orgulho de ver pessoas que nos procuravam, era muita gente, muita gente. Agora, infelizmente, quem pecava um pouquinho na época, que não sei se eu vou falar corretamente, mas quem não dava talvez uma atenção devida, né? Ou reconhecia talvez isso, era a própria SEDUC, né? Porque quando eu entrei, eu ainda estava como um projeto. E nós sabemos que projetos, eles não entravam para o censo. E nós corremos atrás disso, né? Isso, e o que causava isso? Professores que não poderiam, não conseguiam se aposentar. E aí, depois, houve toda uma orientação, e que naquele momento, porque tudo foi o que eu aprendi, né? Foi um aprendizado maravilhoso, em que eu descubro que se nós, quanto servidores, queremos qualquer mudança, isso tem que aparecer lá na portaria de lotação, né? Então, foi um aprendizado. E que eu acredito que hoje não consegui fazer tudo que eu poderia, que eu gostaria de ter feito lá, porque quando a Ana Júlia sai do governo, eu saí, né? Porque eu era, para todo mundo, eu era indicação, né? De lá, desse cargo de direção. Mas nós organizamos, eu não organizei sozinha, e foi uma experiência muito boa mesmo. Eu tive amigos lá, depois, né? E que é o que a gente ganha também, né? A Marina é uma, né? A Marina é uma pessoa que eu considero muito, tive essa experiência com ela lá, e outros mais, né? E outros mais que, assim, até hoje eu tenho essa relação. Mas a gente não agrada a todo mundo, né? Quando a gente é direção, né? A gente está... Mas, enfim. Mas eu, assim, eu até hoje, quando tem gente que me para na rua, ou eu sou falante, né? Então, quando eu pego Uber, que eu não tenho carro, e eu sempre oriento, que procurem um centro de estudos supletivos. E para quem é trabalhador, ou para quem é doméstico, para quem é guarda de segurança, que quer a mudança, né? Que quem é mãe, que não pode estar numa sala de aula regular, que ali é uma possibilidade. Então, eu sempre oriento, sempre. Olha, eu já saí de lá, eu acho que eu já tenho mais de 10 anos, mas sempre. Um dia desse, uma vizinha bateu aqui em casa, achava que eu trabalhava lá, disse, eu não trabalho, mas isso não é problema, orientei, foram lá. Então, acho que a EJA, a Educação de Jovens e Adultos,
ela é essencial. E é lamentável, né, de que também a forma como ela também é tratada. Porque não tem só gente que, como, infelizmente, né, que as pessoas dizem assim, não querem nada, é um público que não quer nada, é um público que, às vezes, até absurdamente, algumas pessoas dizem, né, que são até marginais. Pode até ser que sejam, mas estão ali na escola, e é nosso papel, é papel do Estado, é papel, enfim, nosso, quanto educador, de receber, sim, as pessoas, né? Da gente orientar da melhor forma possível. Então, eu acredito na EJA, eu espero conseguir me aposentar daqui a pouquinho, porque eu já estou com 50 anos, e orgulhosamente 28 anos de carreira no Estado, mas é assim, eu tenho muito orgulho de ter trabalhado na EJA. Só na escola, a Maria Gabriela, né, que foi tua colega de trabalho, da Fátima, enfim, de outros tantos que, se eu for falar, eu trabalhei lá com a EJA há 10 anos. 10 anos. E um público assim, que quando me para no meio da rua, aqui no Conjunto Maguari, a pessoa diz assim, professora Claudinha, a senhora lembra de mim? Aí eu olho e digo, rapaz, tu estás velho, né? Porque eu vi, né, muito jovem e que hoje estão aqui no caminho, como diz o Paulo Freire, né, no caminho reto, no caminho correto, né? E que a gente assim tem muito orgulho de vê-los bem. Podem não estar ricos de dinheiro, como nós não estamos, mas nós estamos ricos de experiência, né, de leituras, de leitura de mundo. E isso me emociona muito, como educadora. Me emociona. Belo depoimento, professora Cláudia. Olha, a professora Marina Costa, que, por sinal, trabalhou com a senhora, ela coloca assim, é bem lembrado no comentário. Seja Luiz Otávio Pereira, trabalha com ensino semipresencial, fazendo cruzamento entre conhecimentos, saberes, histórias de vida, viu? Realmente, vocês estão de parabéns, né? Por isso que a senhora se emocionou, de parabéns pelo trabalho que vocês vêm fazendo com esses alunos. Isso realmente não tem dinheiro, não tem pagamento, né, esse tipo de trabalho. Interessante, a gente que trabalhou com os pais, agora os filhos já foram nossos alunos, agora nós estamos trabalhando com os netos, né, professora Cláudia? Depois que está chegando Mas eu a ainda estou mocinha. aposentadoria. Quanto é que ainda mais? Tá. Pessoal, eu queria mandar um abraço aqui, muita gente ligada aqui, mandado pelo PV também. A Diana Negrão, né, ex-diretora lá da Escola do Some, lá em Quatipuru, né, famoso Quat, também está assistindo essa nossa live. A Rosimeire Ananindeua, também nossa colega de história. A Vânia Cordeiro, ex-aluna nossa também, da comunidade rural quilombola de Campo Verde, em Concórdia do Pará, também está ligado, né? A Mari Monteiro, certo? Lá em Salinas, né? Prima da professora Fátima também, foi candidata a vereadora agora, recentemente, né? Infelizmente não foi eleita, mas também é professora do ensino fundamental e faz um bom trabalho com seus alunos lá, né? Militante também, certo? O Cléo Cordeiro também ligado, Marcos, como eu já falei, lá em São Miguel do Guamá, o Edson Mesquita, lá em Outeiro, muita gente em Outeiro, a Sheila Braga também em São Miguel do Guamá, né? A senhora Marina lá, pegando aquele sorvetinho lá na Conselheiro Furtado também, e outras pessoas aqui ligadas que a gente vai continuar falando aqui, dando um abraço para essa turma que está ligada aí, que pode também interagir.
Senhora Cláudia, muito bom depoimento. Seu relato é importante, né, a gente ter feito, né, essa pergunta, a senhora ter enfatizado, né, mexeu com a senhora, mexeu com a professora Marina também, lá do outro lado, né, se empolgou também. É isso importante, né? A gente, através dessa oralidade, depois a gente, quem saiba no futuro, a gente possa construir aí um livro, né? Artigos, né? Relatos desse trabalho. É isso que é importante, é isso que vai ficar na memória, né? Das pessoas que, quando se partem. E falar em se partem, se ela já frisou também, queria falar aqui de um colega também importante, inclusive foi seu professor lá no Colégio do Carmo, né? O professor Cosmo Cabral também, que foi embora, né? Agora, dia 14, um amigão que a gente vem convivendo desde a década de 80, em movimentos, no primeiro momento, movimento estudantil, né? 87, entrei em 83, mas ele entrou em 87, depois permanecemos no movimento partidário, movimento sindical, né? Além de a gente trabalhar junto, tive a oportunidade de trabalhar 3 anos com ele no município de Abaetetuba, além da família, né? A relação de família. Por sinal, quase todo ano eu estaria lá, se fosse, caso estivesse vivo amanhã, o Socorro estaria no berço, né? Estaria completando mais um ano de idade. Infelizmente, partiu e a gente não vai poder estar presente nessa uma data importante. Mas seu professor Cosmo, ele deixou um legado importante. Está aqui a professora Cláudia, que é fruto aqui, né, também. Aí, se ela quiser fazer algum depoimento em relação ao professor Cosmo, fique à vontade, professor. Bom, uma das minhas formações, eu digo humana, foi na Escola do Carmo, né? Bom, a minha mãe, ela sempre foi uma pessoa muito importante na minha vida, nas nossas vidas de filhos, somos 3 no total. E aí ela era muito corajosa, ela ia lá numa escola considerada de elite, né? Colégio do Carmo. Mas eu fui bolsista lá e a minha mãe bateu muito bolo para pagar o restante, né? Da bolsa, que era uma bolsa parcial. Mas era uma escola que era bem interessante, os padres salesianos, como eles como eles conduziam a nossa formação. E até hoje, a gente assim, aquelas pessoas que nós conhecemos, né, hoje são pais, mães de família, professores, engenheiros, sim, nós temos assim muito orgulho quando nós nos encontramos, porque a forma como era colocado uma educação ali acabava virando um grupo de pessoas, quase uma família que todo dia se encontravam ali. E apesar de ser uma escola privada, mas os padres nos ensinavam muito, muito, muito a respeitar os nossos professores, os nossos mestres, né? Era uma educação conservadora do ponto de vista religioso, né? Até social, mas eles apontavam muitas coisas transformadoras para nós. Então, nesse grupo de professores estava o professor Cosmo, o Cosmo Cabral. Aí, quando ele chegava, eu tinha uma escadaria no Carmo, ele trabalhava, que a gente chamava de primeiro grau na época, né? Ele trabalhava já de 5ª série até a 8ª série. Aí, o segundo grau, que hoje é o ensino médio, eram outros professores. Aí ele chegava com aquele vozeirão dele, né? Todo arrumado, sempre, né? Muito. E conversava conosco muito, que era a geografia que ele nos dava, né? Então, o Cosmo, ele era aquele professor que nós olhávamos para ele, me parecia assim, imponente. Imagine, né? Eu fui aluna dele na 5ª série,
e fui aluna dele depois na 6ª série. Também, lembrando, eu não sei nem, nunca mais eu vi também professor Farias, né? Era outro mestre, professor Farias, então, jogava vôlei conosco, né? Que tinha mais interações lá. E os professores muito queridos, muito queridos. O Farias, aqui no Conjunto Maguari, se torna uma pessoa que saía conosco aqui para a luta, né, para melhorias aqui do conjunto, né, o professor Farias. Nunca mais eu ouvi, não sei onde ele está, se ele está bem, espero que esteja. E o professor Cosme, de professor, de mestre da gente, ele se torna... Era Gibamar, que vai me fazer chorar de novo, Gibamar. Ele se torna um exemplo de luta para a gente. Ele se torna... Ai, Ribamar, vou sair dessa live, porque eu vou chorar agora. Ele se torna um amigo. Sempre, sempre que nós estávamos, e não foram poucas as lutas, né? De nós estarmos nas passeatas, lutando sempre por uma educação humana, por uma educação justa, né? Para nós, professores, para os nossos alunos, sempre mostrando que a sociedade ela poderia ser menos capitalista. Então, ele se tornou um amigo de profissão, um amigo que, quando nós estávamos, e onde eu avistava, eu fazia questão de abraçá-lo com muito respeito, do que ele, quanto educador, me proporcionou, né? Porque nós somos... Ontem eu vi a tese de mestrado da minha amiga Carla Pessoa, que ela defendeu ontem, pela Universidade Federal do Pará, e aí ela falava das matriarcas, né? É uma bonequinha, se eu não estou enganada, russa, e que tem várias bonequinhas, uma dentro da outra. E nós, quanto sujeitos, nós não somos um só. Nós, quanto sujeitos, pessoas, nós temos várias pessoas dentro de nós. Várias pessoas que contribuíram para a nossa formação, quanto indivíduos, quanto pessoas, né? E o Cosmo Cabral fez parte dessa história, dessa parte da minha memória afetiva quanto estudante, na época de ensino de primeiro grau, né? De 5ª série e 6ª série. Então, nós temos várias histórias em nós. Né? Chega um momento lá que, na nossa memória afetiva, isso é acionado. Então, hoje eu aciono com maior orgulho, na minha memória afetiva, esse momento de quando eu fui aluna do Cosmo Cabral e como eu depois, orgulhosamente, virei o trabalho dele na vida, pelas nossas lutas. É isso. Né? Pelas nossas lutas. Então, enfim, ele está guardado aqui para sempre. Para sempre. Igual você, mamãe, né? Fátima, e todo um grupo de professores que fazemos uma história muito bonita, né? Ao longo da nossa vida, da nossa carreira, né? O Cosmo,
Ele está guardado nesse sentido. Com certeza. A vida sindical, né, que é o Sintep atualmente, se casa com a trajetória, né, nossa, inclusive socorre no início da década de 80, inclusive com o atual prefeito Edmilson Rodrigues, né? Tem uma turma boa naquela época, né, que é a Venise Rodrigues, e outros, né, que nós temos naquela época, que, junto com o Cláudio Cabral, Nazaré Araújo, também, que foi até do SOME também, que construíram nessa luta, né, serviram de exemplo. Né? Então, Socosmo Cabral, como a gente, né, também era um grande sonhador, né, sempre na luta, ali, militante, né? Deixou seu legado, né, não só em sala de aula, mas também na vida sindical, né, na vida profissional também, né, por onde trabalhou, por onde passou, grande referência, né, ele tinha. E interessante, o Socorro tinha 3 cursos, né, ele era pedagogo, geógrafo e advogado. Né? Advogado. Eram os 3 cursos que ele tinha na formação dele. Então, deixou uma grande contribuição aí, um legado muito importante aí para essa juventude aí. Muito legal mesmo. Desculpa aí fazer chorar mais uma vez, senhora Cláudia. Olha aí, como nós estamos já 50 minutos, certo? E a gente vai partir um pouquinho agora para o lado intelectual. Queria saber algumas obras aí importantes que a senhora poderia deixar como referência, aí, como leitura para os nossos ouvintes, né? Depois, muita gente, inclusive, que está vendo a gente, assistindo essa live, inclusive depois muita gente vai assistir na gravação, que vai ficar gravado. Que obras essas pessoas poderiam comprar, né, para aprofundar seus conhecimentos? A senhora indicaria? Mas tu falas da educação Geral. Ou da educação, ou obras para o teu dia a dia de literatura? Porque, na realidade, né, tem horas que eu fico me perguntando, assim, como é que esse meu caminho, né? Mas olha, Ribamar, se para mim, um dos autores que eu tenho verdadeiro orgulho e paixão é o Dalcídio Jurandir, né? Dalcídio Jurandir, se for por prazer, as obras dele são densas, né? Mas elas são riquíssimas para que você conheça um pedacinho do nosso Pará, né? Através dele você conhece o Marajó. Por que o Dalcídio Jurandir é tão importante para mim? Porque ele me remota a um lugar que eu conheço pouco. Apesar de eu conhecer gosto muito de ir para Salvaterra, mas eu nunca fui lá, por exemplo, nas terras da minha mãe e do meu pai, que eles são de lá do Marajó, e a história dos meus pais se cruzam com as histórias que o Jurandir, o Jurandir, olha a intimidade, né? O Dalcídio Jurandir, ele coloca nas obras dele. E ele, se a gente for analisar, ele acaba sendo uma denúncia, né? Sobre, por exemplo, as crianças que vinham do Marajó, que, por exemplo, a minha mãe, ela veio do Marajó para morar com as madrinhas, né? Ela, minhas tias, enfim. E no que elas se transformavam na realidade, né? Algumas madrinhas tratavam mesmo as crianças como empregadas domésticas. Então, o Dalcídio Jurandir, ele tem uma linguagem densa, mas ele coloca politicamente
através das suas personagens, através do seu relato, as questões pertinentes à educação, à saúde, se a gente for analisar saneamento, várias coisas. Então, acredito que ninguém, ou um paraense, né, ele pode deixar de, pelo menos, ler uma das obras dele, né, que é o Marajó. Mas tem outras dele também. Então, para mim, um autor, ele é importantíssimo nesse sentido. A gente, quanto educador, não pode deixar de ler também o Paulo Freire, né? Paulo Freire, ele está em nós, ele deveria estar em nós sempre. Sempre nós deveríamos tentar recorrer às leituras do Paulo Freire. São atuais, nos dizem o quanto nós, como educadores, somos importantes, ou podemos contribuir, ou também podemos não contribuir se nós não entendermos que a educação ela é uma dialética, né? Ela é uma relação em que você fala dentro de uma perspectiva científica, dentro de uma perspectiva de comprovações da ciência. Então, mas que você também pode aprender com o teu aluno, com a tua aluna, né? Da vivência dele, da vivência do dia a dia desse aluno. E que os conhecimentos, eles se interligam. Então, é importantíssimo para a nossa formação, foi importantíssimo. Lá ainda, olha, na década de 90, quando eu entro na Universidade Federal do Pará, e hoje eu aqui, né, quanto professora de língua portuguesa, quanto educadora, o quanto ainda o Paulo Freire é colocado em todas. Outros falam de Paulo Freire, mas Paulo Freire, né, ele sempre vai ser essa referência de uma educação humanizada, de uma educação dialética, de uma educação histórica também, né? Enfim, então eu cito esses dois autores, né, que o Paulo Freire sempre diz para a gente, em todas as obras, quando você pega as obras do Paulo Freire para ler, e ele diz assim, olha, tu és um educador, tu queres ser um educador, tu não pode ficar em cima do muro. Tu tens que entender que tu és um político. Tu pode até não ser um político partidário. Ele não diz isso, né? Eu estou filtrando, lógico. É o que eu aprendi dele. Mas tu tens que te posicionar. Não pode ficar no meio termo, em cima do muro, como nós falamos, né? Então, eu aprendi isso com o Paulo Freire, né? De que você não pode ficar em cima do muro. Você tem que dizer claramente, porque o opressor está bem aqui. O opressor está do teu lado. Então, tu não podes te calar diante do opressor. Então, esses dois autores, um da educação, o outro da nossa literatura, que foi um político, né, de esquerda, Dalcídio Jurandir, né, e não ficou em cima de nenhum dos dois. Então, eles são atuais. E, para mim, assim, são duas referências que eu leio e tento refletir no meu dia a dia sobre os ensinamentos deles dois. Eu cito esses dois. Legal, professora Cláudia. Muito obrigado, né? É uma boa referência aí para nossos que estão assistindo, né, a nossa live. Inclusive, nós temos alunos nossos aí que estão aí na academia, né? Entraram o ano passado, outros entraram esse ano.
Lá, por exemplo, em Campo Verde, lá onde eu tive, a Vânia, por sinal, está assistindo, Cordeira, que foi nossa aluna também, o Some hoje está na universidade, ela, os irmãos, né, e amigos. É incrível, né? Essa é uma boa referência, que nós vamos postar depois no grupo de lá. Né? E é uma referência que a senhora está proporcionando para esses alunos que estão iniciando agora na academia, né? Independente dos cursos que eles estiverem fazendo. Tá certo? Independente, Paulo Freire é independente de qualquer. Ele está em todas. Todas as linguagens. Nós temos que lê-lo. Nós temos É. que. Né? Na Então, leitura, o Alfredo vai dizer claramente isso aí que a senhora abordou aí, né? E é a personagem principal do Dalci. exatamente. Professora, eu queria agradecer, né, a sua participação, foi excelente esse nosso papo, essa nossa conversa de hoje. Nós vamos estar sempre aqui conversando, né, uma ou duas pessoas, para trocar essas nossas experiências, inclusive com muitos desses nossos alunos, né, ex-alunos nossos aí, que estão aí adquirindo esses novos conhecimentos. Tá certo? Eu agradeço. E vou deixar para a senhora agora fazer as considerações finais que a senhora deseja aí, tá? Fique à vontade. Bom, o que dizer, né? Eu acho que essa questão dessa forma de dialogar, ela foi nos pegando de surpresa, mas eu acho que ela é a grande hoje demanda, né? De como nós podemos continuar, né? Numa relação política, numa relação conversar, enfim. Porque ela foi colocada, está posta para a gente. Enfim, então eu fico assim muito feliz, eu fiquei meio assustada, porque... Mas enfim, esse Ribamar ele faz isso com a gente, ele convida a gente assim, enfim, estamos aqui. Eu fiquei muito orgulhosa, estou feliz espero que realmente tenha sido bom. Para mim foi muito bom ter colocado, né, ter me emocionado. E assim, eu espero que a gente não continue, fortaleça, principalmente quem tem esse viés da educação, né, da educação humana, da educação menos opressora e de lutar pelos nossos direitos. E eu acho que hoje está mais do que colocado de que essa, essa demanda da inclusão digital, ela tem que ser uma luta. Ela tem que ser uma luta de todos nós, né? De que governos têm que compreender, apesar de que venha aí a vacina, aí colocado, eu espero que realmente aconteça, né? Mas ainda vamos viver o primeiro semestre ainda com essa questão aí do nosso medo de pegar esse vírus, né? E temos que nos cuidar, temos que entender que temos que usar máscara, né? Fora daqui, né? Quando nós vamos em alguns lugares, nos preservarmos sempre, né? Usando máscara, lavando mãos, né? Não nos aglomerando. É difícil para nós, principalmente nós, né, nortistas, que gostamos muito do abraço, do aperto de mão, né, de estar no dia a dia, mas nós temos que nos preservar sempre, tá? E também, né, quanto à questão da educação, eu não sei se eu respondi uma questão sobre o terceiro ano, né? Eu sou professora de língua portuguesa e trabalho essa relação com a redação e é muito difícil você trabalhar através do vídeo para quem não tinha costume, para quem estava direto, né? E acredito que não deveria ter tido Enem este ano, principalmente porque o público mais atingido é o aluno da escola pública, e diferente de outros aí, do ensino privado, que tem um pouco mais de condição até dos filhos
participarem, né, de um ensino privado, enfim, e os nossos alunos não têm. Então, infelizmente, foi decidido ser mantido, e a redação, né, ela é uma preocupação com esse estudante, ele realmente ter uma boa orientação. Nós estamos tentando. Eu tenho certeza que não somente eu, como outros colegas nossos, também estão tentando orientar da melhor forma possível, né? Através das aulas remotas, através desse feedback aqui, como dessa conversa, como eu estou com o Ribamar e como eu estou com vocês, né? De um modo geral. Mas, se eu tivesse que escolher, com certeza o Enem este ano não teria. Eu acredito que, humanamente, impossível você orientar um estudante, né, para um exame que vai, de uma certa maneira, é a vida dele, né, é o futuro dele. Então, eu realmente acho que não deveria ter tido o Enem. Mas, enfim, ele está aí e eu acredito que nós, educadores, estamos tentando fazer da melhor forma possível. Eu tenho mantido aulas através, né, da internet com os meus alunos, mas não é a mesma coisa. Não é. Há um afastamento, né? A gente tem que, não dá para mostrar tudo para eles. Há uma dificuldade. Não há inclusão digital. Eles veem tudo pelo celular, que eu acho que não é pedagogicamente, didaticamente adequado. Mas nós temos que tentar, né? Então, assim, gente, eu agradeço ao Ribamar, né, por esse convite. Espero que o pouco que eu falei, que eu coloquei, tenha sido pertinente, tenha sido aproveitado por quem está me escutando. E é isso, nós somos educadores para a vida. Nós somos educadores e nós temos essa relação de que a gente aprende, a gente ensina e a gente aprende junto. Eu sempre me coloco, aprendi muito ao longo da minha carreira com os meus alunos. Aprendi muito, respeito muito a todos e a todas. E obrigada, Ribamar. Obrigada a todos por esse momento. Tá? Muito obrigada. Obrigado, professora Cláudia Maués, pela contribuição e pela troca de experiência, né, com o pessoal que assistiu essa live. Mandar um abraço, gente, tem gente chegando aqui, o César Pantoja, a Rita Moreira, muita gente ainda aqui com a gente, tá certo? Eu agradeço, e sexta-feira que vem nós teremos mais uma vez diálogos livres. Obrigado, professora Cláudia. Um abraço a todos aí, Obrigada até a todos e a sexta-feira. todas. Tchau. Tchau.